Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então, meio de semana é dia de Cariocão 2018 e galera, já estamos na semifinal do retorno, semifinal onde teremos dois clássicos, Vasco e Botafogo e Flamengo e Fluminense. Vasco e Botafogo nesta quarta-feira e Flamengo e Fluminense amanhã na quinta-feira, à noite, 9h45, provavelmente hoje é o jogo da TV aberta, porque não vai ter outro do Flamengo e Fluminense só amanhã, então teremos esse clássico com transmissão ao vivo aí pelo canal aberto. Bom galera, esse regulamento maluco que fizeram no Campeonato Carioca, que estão tentando afundar de qualquer maneira e estão conseguindo, levaria para isso. A ideia inicial é que no primeiro turno tivesse os 4 grandes, no segundo turno os 4 grandes, e no campeonato final, que ainda tem um final, ter os 4 grandes. Só que no primeiro turno não aconteceu, mas no segundo turno já está acontecendo, teremos os 4 grandes. Tudo bem que no caso do Botafogo acabou entrando por um saldo de gols em relação à Portuguesa, mas não interessa, entrou, tá lá, tá dentro, vai disputar a semifinal e pode ser campeão qualquer um. Com o regulamento maluco, se o Flamengo for campeão de novo, o Flamengo não é campeão geral. O Flamengo vai ter que disputar outra final, ou seja, um time pode não ganhar nenhum turno e ser campeão do Rio. Não tem lógica. Mas conseguiram, são os gênios da bola aqui do Rio, que organizam esse futebol carioca. Qualquer um que faz uma pelada de rua consegue fazer uma tabela e um regulamento melhor do que o do Rio de Janeiro. Mas fazer o quê? Estão tentando a passos largos para acabar com o futebol carioca. Já é um campeonato fraco, os times do Rio estão fracos, muito por causa dos dirigentes do Rio de Janeiro, principalmente aí da FERJ. Só Jesus para fazer alguma coisa. O pior, os presidentes assinam, então eles não podem reclamar. Só que eles estão vendo que os torcedores estão metendo o pé. Eles querem esses clássicos para quê? Para ter renda. Tá bom, mas vai ter 6 clássicos. Acho que vai ter 6 vezes o estado cheio? É óbvio que não vai ter, porque ninguém tem dinheiro para isso. Eles vão escolher o melhor. Hoje vai mais ou menos, amanhã vai mais ou menos, aí na final pode encher. Aí quando chegar na semifinal geral, fica mais ou menos, na outra mais ou menos, e na final geral, para quem quer decidir, aí enche. Ou seja, 2 jogos podem encher mesmo. O restante, acredito que fique minha boca. A não ser que coloque o ingresso a R$10, igual o Fla-Flu está tentando fazer. Colocar R$10 para ver se lota o estádio. Porque senão, até porque o nível técnico também do futebol carioca não está lá essas coisas. Está melhorando, mas ainda está muito abaixo do que foi em 2017. Mas vamos lá, galera. Vamos falar desse clássico. Na verdade, vamos dividir os 2 clássicos. Vou falar agora somente do clássico Vasco e Botafogo. Vou falar do Botafogo, falar do Vasco, e num outro vídeo eu faço do Fla-Flu falando de Flamengo e Fluminense. Então agora vamos falar desse clássico Vasco e Botafogo que vai ser nessa quarta-feira. Primeiramente vamos falar do Botafogo, vamos falar do Fogão. Então solta o hino do Botafogo, solta o hino. Muito bom, show, legal. Vamos lá galera, antes de falar exclusivamente do time, o Botafogo entrou com uma reclamação junto à federação do que aconteceu com o João Paulo por causa do juiz. De cara a federação já deu uma resposta rápida dizendo que não ia punir, que foi um acaso. Mas como teve uma pressão enorme, resolveram punir o juiz, colocaram o juiz na geladeira por tempo indeterminado. O Rildo vai ser denunciado e pode pegar uma pena máxima de 180 dias. Vou dar minha opinião aqui na resenha com Magalhães, na minha análise. Na minha visão, quando acontece uma falta desse tipo, que o jogador fica parado por muito tempo, quem ocasionou a falta tem que ficar parado também. Porque o Botafogo já foi prejudicado no jogo, porque era por Rildo ter sido expulso. O Vasco ter jogado com 10 o tempo inteiro. Não foi, o juiz amarelou. O juiz amarelou e ninguém ajudou o cara. Então o Botafogo já foi prejudicado por causa disso. Porque o Vasco ia perder para o Botafogo, a gente não sabe. O Botafogo ia jogar muito e ia ganhar do Vasco, a gente não sabe. O problema é que o Botafogo foi prejudicado sim, que o Botafogo teria que ficar com 11 e o Botafogo com 10. E não tem como, vascaíno, meus amigos vascaínos, todos que estão no meu canal, não me leve a mal. O Rildo usou de força desnecessária. E ele podia sim aliviar, ele podia sim tirar o pé. A jogada foi rápida? Foi, mas você vê nitidamente que ele força a perna e o pé para baixo.
Quando ele vê que o João Paulo vai chutar, ele coloca mais pressão. Ou seja, ele pode não ter tido a intenção, mas que ele foi imprudente, no mínimo, foi imprudente. Bom, imprudência também é crime. Imprudência também é crime. No trânsito, imprudência não é crime? No futebol, imprudência também. A gente sabe que tem problemas do dia a dia, que acontece, caso fortuito. Nesse caso, não foi fortuito. Igual o caso do Fagner, do Fagner contra o Ederson do Flamengo. Não foi fortuito. Ele foi na intenção, ele também tinha que ter pego um gancho. Ele tinha que estar voltando agora junto com o Ederson. Mas não foi. Inclusive está na seleção. Se deu bem e o Ederson se ferrou. E não aconteceu nada. Ele tinha que pelo menos pagar a despesa do cara e pagar o salário. Mas não, ele foi na maldade. Não estou dizendo que o Rildo foi na maldade, mas ele foi imprudente. Na minha opinião, o Rildo tinha que ficar pelo menos esses 180 dias. Porque provavelmente o João Paulo vai ficar mais do que isso até se recuperar. Essa é minha opinião. Ele foi imprudente e tirou o cara de jogo. O melhor jogador do Botafogo ele tirou. O jogador que dava consistência no meio de campo, tanto para marcação quanto para ataque, ele tirou do Botafogo. Então prejudicou demais o Botafogo. Tanto que o Botafogo está atrás desesperado para arrumar outro meia, que no elenco não tem outro meia. Então prejudicou muito o Botafogo, inclusive para essa partida. Para essa partida prejudicou. O Rildo não vai jogar porque se machucou. Porque se ele não se machucasse, ele estaria à disposição. Então é injusto. A meu ver, é injusto. Não foi por querer, como muito está falando? Pode até ter sido. Mas ele foi imprudente, sim. Ele usou uma força desnecessária e colocou de cima para baixo. Todo mundo que joga bola sabe, só olhar na imagem, que ele poderia ter aliviado sim. Ele poderia ter recolhido o pé um pouquinho, ou no mínimo só pulado sem colocar o pé. Então ele foi imprudente, sim. Bom, aí o Botafogo, o que faz, galera? O Botafogo não tem o João Paulo, que eu vinha falando aqui há muito tempo. O Valência não é o meia de criação do Botafogo. O meia de criação é o João Paulo. E o João Paulo estava sobrecarregado por quê? Porque o Lindoso não está mais marcando ninguém. Não está tendo mais aquele combate de marcação. E o Valência na frente não conseguia criar. Então quem tinha que ajudar a marcar e ajudar a criar era o João Paulo. Aí o Valentim conseguiu uma posição melhor para o Valência pelo lado esquerdo, lado do pimpão que não vinha rendendo. Aí o Valência rendeu. O Valência rendeu. E o João Paulo ficou mais naquela criação. Pelo lado direito, o Ezequiel, que na penúltima partida não rendeu bem. E nessa última partida, também contra o Vasco, ele não rendeu bem. Mas eu percebi que é lógico, com 3 minutos, uma condição daquela de quebrar a canela do seu amigo. É lógico que todo o elenco do Botafogo sentiu. Todo mundo ficou abalado. Não ter, por mais que o cara fale que a experiência, ficou abalado sim. Mexeu com o time do Botafogo sim. E provavelmente o Ezequiel, por ser muito novinho, abalou muito ele. E ele não jogou bem, o tanto que ele foi substituído. Só que o Valentim agora tem que partir para cima. O que o Valentim vai fazer? Ele deu até entrevista, ele falou que no intervalo ele mexeu com o psicológico do jogador para ir para poder jogar bola. E ele vai fazer o quê? Galera, vamos agora dar o sangue, dar o suor, correr atrás pelo João Paulo, porque o João Paulo merece. Ele está lá, ó, vai se tratar, mas a gente precisa jogar por ele. E é isso que ele vai mexer. Só que ele precisa fazer um esquema, porque o Botafogo ficou sem criação. Ele falou que pode até mudar o esquema. Ele pode até mudar um esquema, por quê? Como ele está sem criação, o que ele pode fazer? Ele tem duas opções, a meu ver. Ele congestionar o meio ali para matar a criação do Vasco, que também não é muito boa, que o Zé Ricardo, a meu ver, vai escalar errado também, não é muito boa. Ele mete 3 volantes ali, 3 volantes, apesar dele não ter o do Cearense, eu acho que ainda não tem o Matheus Fernandes, mas bota o Lindoso, bota o Marcelo, vê mais alguém que tenha de volante ali, ou adapta alguém ali, até um zagueiro, um terceiro zagueiro, para colocar ali. Aí joga com a dupla de zaga, pode de repente colocar, pode até de repente colocar o Botafogo com 3 zagueiros. Retorna o Carly, Marcelo e Igor Rabelo, fazendo 3 zagueiros. Os dois alas, que serão mais atacantes do que alas. O Moisés e o Marcinho, que chega muito bem à frente, que vai dar um trabalho para o Vasco se eles forem alas, que eles chegam muito à frente. O Moisés tem muita força. Coloca 2 volantes, o Marcelo e o Lindoso, para poder ajudar ali as subidas dos alas. Coloca, de repente, o Marcos Vinícius ali, junto com o Valência de um lado, o Ezequiel do outro, ou o Luiz Fernando, e o Bremer na frente, ou o Chiesa. Eu acho que vai jogar o Bremer. Que aí o Botafogo fica com 5 para marcar, o Lindoso e o Marcelo, e 3 zagueiros. E 5 para atacar os 2 alas, que no primeiro tempo ainda tem fôlego para poder voltar, os 2 alas, mas o Marcos Vinícius, que
tem o drible, o Valência, o Ezequiel ou o Luiz Fernando e o Bremer ali na frente. Então ele marca com 5 e ataca com 5. E de vez em quando ele vai conseguir atacar com 5 e defender com 7. Então ele consegue causar um problema no time do Vasco, principalmente pelas laterais, porque tendo ala, o Vasco vai ter que segurar tanto o Pikachu quanto o Henrique. Então vai causar um problema. O tanto que o Vasco, quando foi jogar com o Fluminense, que joga com 3 zagueiros, que foi que o Zé Ricardo fez, sentiu que ia ter problema. Colocou o Vasco também com 3 zagueiros. Porque se o Botafogo jogar dessa maneira, vai complicar o time do Vasco, porque ele vai soltar os alas. Essa é uma opção. Eu só não sei se o Valentim teve tempo de fazer isso, que o Botafogo nunca jogou assim. Mas é uma opção. A outra opção é ele jogar com os 2 zagueiros mesmo, o Igor Rabelo ali, o Marcelo, os 2 laterais, Moisés e o Marcinho, e ali no meio, como eu falei, ele colocar 3 volantes. Colocar Lindoso, Marcelo, coloca alguém do elenco, que eu não sei se tem alguém do elenco ali de volante. Se não tiver, de repente pega um zagueiro que tem alguma característica para jogar ali no meio e coloca ali para ficar um pouquinho na frente da zaga. E o Marcelo e o Lindoso um pouquinho mais na frente, tentando fazer aquela função ali que seria do João Paulo. Valência, o Ezequiel ou o Marcos Vinícius jogando pelo lado e o Bremer na frente. Mas desse esquema aí, qual é a situação? A situação que a vantagem desse jogo é do Vasco. O Vasco joga pelo empate, o Botafogo precisa ganhar. Então o Botafogo vai chegar a um determinado momento do jogo que o Botafogo vai ter que atacar. Porém, é melhor o Botafogo usar as suas armas no segundo tempo para atacar do que no primeiro. Porque no segundo tempo, o Vasco também vai estar cansado. Então, se eu sou o Botafogo, eu vou jogando tranquilo no primeiro tempo e tentando fazer o gol. Não atacando desesperadamente, que pode tomar um contra-ataque, e aí fica mais difícil. E vai cadenciando o jogo no primeiro tempo. Provavelmente o Vasco vai dar um pouquinho de campo para o Botafogo. Mesmo o Botafogo não tendo mais um meio campo de criação. Mas pelo menos com o meio campo pegador, o Botafogo vai atrapalhar as subidas do Vasco. Aí vai voltar o esquema do Jair Ventura. Que o Botafogo se deu bem ano passado, um certo período, principalmente na Libertadores. Um meio campo pegador, liberando os alas e liberando o ataque. Pode ser, então ele tem essas 2 opções. De povoar o meio de campo com 3 volantes ali e liberar os 2 laterais e o ataque ali, não tendo obrigação de voltar muito, porque ele vai ter 4 para marcar, 4, 5 para marcar ali, ou ele joga o 3-5-2. O 3-5-2 para mim, nesse caso do Botafogo, seria melhor. Só não sei se o Valentim tem tempo. Então, o Botafogo tem essas opções, essas 2 opções que eu estou vendo aqui. A primeira com 3 zagueiros seria melhor, mas eu não sei se ele tem tempo para isso. E outra, jogar no 4-3-3, sendo que seja 3 volantes. Pô, tá passando o caminhão justamente agora que eu tô gravando, né? Daqui a pouco essa droga vai embora. Valeu, já foi embora, diminuiu o barulho. Voltando aqui, galera. Então, ele tem essas duas opções. Essas 2 opções, justamente porque o Botafogo tem pouca criação, principalmente agora sem o João Paulo. Mas vai ter que mostrar muita vontade e jogar por eles, pela torcida e pelo João Paulo também, que era o cara que se dedicava ali e era o capitão. Vai ser um jogo completamente diferente do que foi outro. Tá tudo em aberto, mesmo o Vasco tendo a vantagem, mas essa vantagem do Vasco só vai ser para os 5 minutos finais. 10 minutos finais que o Vasco pode usar isso. Antes disso, o Botafogo vai ter que propor um pouquinho o jogo. Mas aí, se eu sou o Valentim, no primeiro tempo eu cadencio. No segundo tempo, aí não tem jeito, eu coloco o time um pouquinho mais para cima. E ele pode muito bem, sim, começar com esquema e no segundo tempo ele colocou esquema dependendo do resultado. Então, galera botafoguense, essa foi a minha análise. O Botafogo pode jogar com 3 zagueiros e liberar os alas para ataque, para forçar o Vasco ficar atrás e prender os laterais do Vasco da Gama, ou jogar no esquema que ele está. Só que aí ele tira, na verdade ele coloca mais um jogador de marcação, um jogador de marcação e libera o Valência, libera o Ezequiel, ou ali o Luiz Fernando, ou o Marcos Vinícius, o atacante, o Bremer, e os laterais para poder subir, porque aí ele vai ter 5 jogadores para marcar, 2 volantes para poder cobrir e um para ficar na sobra, para poder subir pro ataque e tentar fazer o gol, que só a vitória interessa do Botafogo. Então essa foi a minha visão, torcedor do Botafoguense, do esquema do Botafogo e análise tática de como o Botafogo pode chegar no Vasco e ganhar esse jogo. Agora, vamos falar do adversário, vamos falar do
Vascão da Gama, vamos falar do Vasco. E toca o hino também do Vasco. Toca o hino do Vasco, que o Vasco também precisa do hino. Então, galera, meus amigos torcedores vascaínos que tem um monte. Como eu falei, não fiquem chateados da minha visão sobre o Rio. Mas não teve jeito. Para mim, ele tem que pegar um gancho sim. Porque o João Paulo vai ficar parado um tempão. O Botafogo já foi prejudicado sim. Ele pode não ter tido a intenção, mas ele foi imprudente sim. Ele não é um jogador violento, mas ele foi imprudente sim. E imprudência também é crime. Ele quebrou a perna do cara em 2 pedaços. Então, ele tem que pegar um gancho sim. Não vai ser justo pegar 1 ou 2 joguinhos. Ele tem que pegar um gancho longo. Porque ele poderia ter tirado o pé sim. A jogada foi rápida, mas dava. Todo mundo que jogou bola, eu vi em todos os canais que dava. Ele não foi na maldade, mas ele poderia ter tirado o pé sim. Essa é a minha opinião. Não gostou? Legal, mas essa é a minha opinião. Ele se machucou depois, porque ele caiu. Não vai jogar esse jogo. Não vai jogar esse jogo contra o Botafogo, não é porque ele está suspenso. É porque ele se machucou, porque senão o Vasco teria uma vantagem de ter o Rio ainda em campo. De novo contra o Botafogo. É até bom ele não estar, porque os ânimos provavelmente vão estar mais acirrados. E o Vasco, como é que faz? Bom, galera, esquece aquele jogo passado. O jogo é outro completamente diferente. Completamente diferente. O Zé Ricardo, a meu ver, se ele vir do mesmo jeito que ele veio, ele vai escalar errado de novo. Ah, mas o Vasco ganhou. Ganhou muito pelo descontrole emocional do time do Botafogo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Botafogo estava completamente descontrolado. O tanto que conseguiu empatar no segundo tempo. Tomou um gol no terceiro ali, porque estava partindo para cima, tentando ganhar, que precisava dar vitória de qualquer maneira e acabou abrindo brecha. Mas o descontrole do Botafogo favoreceu o Vasco. Então o Vasco foi beneficiado, porque o Rildo não foi expulso, foi beneficiado porque saiu o melhor jogador do Botafogo, que foi o João Paulo, e o time ficou completamente abalado. Então o Vasco foi beneficiado sim, isso aí não pode negar. E o Zé Ricardo vai com a escalação dele, provavelmente que ele colocou. Pode ter alguma mudança? Pode. Vai ter a mudança porque o Rildo não vai jogar, então provavelmente ele vai entrar com o Paulinho. Então ele vai entrar ali com aquela dupla de zaga sensacional, Paulão e Eraso, só Jesus. O goleiro não vai ser o Martin Silva, vai ser o Gabriel, que a torcida não gosta muito, mas o Zé Ricardo confia, e também ele não tem muitas outras opções. Pelo lateral, Pikachu e o Henrique. Ali, De Sábado, que é o cara de meio de campo, e o Wellington, e o Evander na criação. Se o Botafogo colocar 3 volantes, o Evander não vai tocar na bola, porque ele vai ficar encaixotado entre os volantes do Botafogo. O Evander, eu vou falar de novo, eu não tenho nada contra ele, gosto muito dele, ele é muito habilidoso, tem qualidade, mas como segundo volante, como de criação, ele some. Ele só aparece quando joga alguém do lado dele de criação. Se tiver o Wagner ali do lado dele, se tiver o Thiago Galhardo do lado dele, se tiver o Giovanni Agüero do lado dele, aí ele vai aparecer porque ele vai dividir. Ele sozinho para criar, o Vasco vai ficar limitado à lateral, como vai ser o Botafogo, pelas laterais. O Evander, por um lado, o Paulinho, pelo outro, provavelmente ele vai colocar ali o André Rios, que foi bem no jogo e segurou o Moisés, e na frente ele coloca ali o Riasco. Então Riasco, André Rios e Paulinho. Evander, os 2 volantes. Para mim o erro é o Evander naquela posição. O Evander tem que vir de trás. Porque o Botafogo, sem criação, vai ser um time que, mesmo precisando ganhar, ele vai ficar um pouquinho, mas vai segurar um pouquinho. E vai jogar pela lateral. E vai prender o meio de campo. Vai obrigar o Vasco a jogar pela lateral também. A lateral do Vasco é fácil com o Pikachu? Mas a meu ver, o Moisés é melhor do que o Pikachu. Só que o Pikachu tem aquela força do ataque. O Moisés também tem. E o Moisés ainda é maior. E tem velocidade. Pode prejudicar porque tem o Riasco ali? Tem. Mas ele vai jogar também com o jogador aberto, com o Valência por um lado e o Ezequiel por outro. Vai ser um jogo estudado, igual foi aquele. A diferença, a princípio, é que o Botafogo não vai estar abalado psicologicamente. Na verdade, o Botafogo vai entrar pilhado. Vai entrar pilhado para ir às forras e ganhar. Ele vai querer jogar pelo João Paulo também. Então, o Vasco vai ter que tomar cuidado, porque no segundo tempo deu apagão no Vasco, tomou 2 gols. E não tem o Martin Silva. O Gabriel é bom goleiro? Só, por enquanto. Só bom goleiro. Então, e a zaga boa do Vasco? Não é. É bem regular com Eraso e Paulão, que falhou absurdo também.
Até porque ele parece que ele está jogando sozinho, porque o Eraso não aparece nunca. Toda hora que só escuta falar de Paulão, Paulão, Paulão. O Eraso não toca na bola. Então, para mim, o Vasco, como tem a vantagem, acredito que o Vasco vai dar um pouquinho a bola para o Botafogo para esperar, para ver o que o Botafogo vai fazer. Só que se o Vasco não atacar, o jogo vai ficar um jogo chato. Então ele vai dar a bola para o Botafogo atacar. O Botafogo vai ter que se arriscar um pouquinho. E o Vasco vai ter que sair no contra-ataque. Só que ele não vai poder sair no contra-ataque desesperado com os laterais, porque senão ele vai tomar bolada nas costas. Porque o Valência não vai voltar muito e nem o Ezequiel, o Moisés e o Marcinho podem voltar. Isso se o Botafogo for no esquema de 4 lá atrás. 2 laterais e dois zagueiros. Porque se o Valentim mudar e colocar 3 zagueiros, ele vai colocar 2 alas lá em cima. Aí ele vai prender de qualquer maneira os jogadores do Vasco, os 2 laterais. É um jogo bom, porém, o que acontece? Pô, agora é meu cachorro que está latindo, tudo para atrapalhar. Toda vez que eu estou gravando acontece alguma coisa. É moto que passa, é carro que passa, é o cachorro que começa a latir. Não pode passar ninguém no portão que ele começa a latir. É complicado. Então, vamos lá. Continuando aqui até o meu cachorrinho parar de latir, né? Ele me ajudar. Ele só late quando eu estou gravando. Quando eu não estou gravando, ele fica mudo. Comecei a gravar, ele começa a latir. Mas vamos lá, isso acontece. Então, o Vasco vai ter que se preocupar muito pelas laterais. O Vasco vai ter que tomar muito cuidado pelas laterais, porque vai ser por ali que o Botafogo vai atacar mais, porque o Botafogo não tem mais um jogador de criação no meio. E não tem no elenco do Botafogo ninguém de criação no meio. Não é o Marcos Vinícius, não é o Valência. Então eles vão concentrar o maior pelas laterais. Provavelmente o Valentim vai dar uma proteção para os laterais subirem e não ter aquela preocupação de voltar. Acredito eu que ele vai fazer essa proteção dos laterais para deixar o Moisés e o Marcinho bem à vontade, porque eles são os mais incisivos na frente, que vão poder cruzar para o Bremer, para poder facilitar a tabela por um lado com o Valência, para o outro com o Ezequiel. Ou seja, o Vasco vai ter que tomar cuidado com as laterais. E na hora do contra-ataque, aproveitar alguma brecha que tenha pelo meio de campo, ou pelas laterais com a subida dos alas ou ali dos laterais do Botafogo. É um jogo onde o Vasco vai ter que ter muita atenção e principalmente muita disposição, porque o Botafogo vai vir pilhado. Se sou o Zé Ricardo, já fiz a nada do Botafogo, se sou o Zé Ricardo, eu vou para esse jogo contra o Botafogo com 3 zagueiros. Já sabendo que o Botafogo vai ter problema de criação no meio. Já sabendo que o Botafogo vai forçar muito pelas laterais. Eu meto 3 zagueiros. Que eu metendo 3 zagueiros, eu vou botar o Pikachu aberto. E da mesma coisa que eu falei do Botafogo, eu falo do Vasco. Boto o Pikachu aberto e o Henrique aberto, porque eu vou ser obrigado, o Botafogo vai ser obrigado a segurar um pouco a sua arma forte também. Quem é a arma forte? São os 2 laterais. O Moisés é quase a mesma coisa do Vasco. Segurar o Moisés e segurar o Marcinho. Então, se o Vasco for no 3-5-2, que já jogou uma vez, já tem mais tempo de treinamento, ele pode atrapalhar muitas pretensões do Botafogo, e como o Botafogo vai ter que se expor um pouquinho, provavelmente vai abrir muito espaço, tanto para o Paulinho, quanto para o André Rios, quanto para o Pikachu e quanto para o Henrique. Então, da mesma forma do Botafogo, o Vasco também tem a opção dos 3 zagueiros. E qualquer dos times que jogar com 3 zagueiros e o outro jogar com uma linha de 4, quem jogar com a linha de 4 vai encontrar dificuldade e quem jogar com 3 zagueiros vai encontrar mais facilidade. Se jogar os 2 com 3 zagueiros, vai ser um jogo muito parelho, aonde o primeiro mole o time toma o gol. Mas vai ser um jogo de xadrez e com muita disposição. E te garanto, torcedor vascaína, o Botafogo vai entrar pilhado. Então o Vasco vai ter que entrar no 220 também. Então, meus amigos botafoguenses e vascaínos, essa foi a análise, na verdade, muito parecida para os 2 times. Qual é a vantagem? A vantagem é que o Zé Ricardo tem mais opções no banco do que o Valentim. O Zé Ricardo tem opções no banco para fazer o meio de campo ficar criativo, que não é só com o Evander. Com o Evander, o meio de campo do Vasco não fica criativo e o ataque fica só pelas laterais. Com o Wagner e o Thiago Galhardo, fica o meio de campo criativo, onde ele pode tocar a bola e fazer infiltração e fazer o facão. Não sei como é que o Zé Ricardo vai, mas se o Zé Ricardo colocar ali o Evander como aquele cara de criação, a meu ver, ele está indo errado e ele vai perder aquele meio de campo na criação. Vai ficar um meio de campo só de combate. Tem qualidade? Tem. Mas eu sou o Zé Ricardo, por eu ter o empate na mão, eu colocaria um 4-4-2, tendo Paulinho,
e o Riasco na frente e ter outro jogador de criação ali para ajudar o Evander. Voltaria com o Wagner, a meu ver, porque o Botafogo vai ter que se expor um pouquinho e ele pode abrir brecha para a subida do Pikachu, que tem muita velocidade, que chega muito bem dentro da área, o Henrique e o Paulinho podendo se locomover para os dois lados. Essa é a minha visão. Eu entraria ou com o Thiago Galhardo ou com o Wagner. Essa é a minha visão. Então, meus amigos, fiz análise aqui tática do Botafogo, fiz análise tática aqui do Vasco da Gama, fiz aqui o ponto positivo de um, ponto positivo do outro, ponto negativo, como é que os times podem tentar entrar na área e chegar até o gol. Essa foi a minha análise tática desse jogo. Terminando o jogo, lá para quase meia-noite, a gente vai entrar ao vivo no canal, tá? Estou preparando algumas novidades aqui, ainda não vai dar, estou comprando os equipamentos aqui para melhorar o nosso canal e ficar um bate-papo, uma live maneira, show de bola. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê seu like, rumo aos 400 inscritos aí. Um grande abraço e aguarde. Terminou o jogo, esse clássico, eu venho aqui ao vivo para falar do resultado e do desempenho de Vasco e Botafogo. Um grande abraço, até mais, fui!